paz entrar no seu coração, com tudo de bom que a terra nos traz. Nossos pés descalços no chão, sentindo a vida e a criação. Deixa o pensamento voar e o vento elevar sua imaginação, e ao corpo todo tocar, seus olhos fechar, terás a visão. Deixa a água purificar o seu sentimento quando chorar, pois em cada gota que há um pouco do todo, de todo o mar. Boa tarde, meu amigo, minha amiga que nos sintoniza através da 87.9 MHz, Rádio Cidadania FM. É sempre um prazer muito grande estar com você aqui. São 13 horas e 11 minutos desta terça-feira, 4 de agosto de 2015. Nós estamos começando o nosso bate-papo de hoje, começando o programa Bem Viver. Tem muitos assuntos para a gente debater, tem participação de ouvinte, mais e-mails, né? O pessoal mandando e-mail para a gente, fazendo as perguntas, colocando as situações, pedindo ajuda para ver o que a gente pode buscar ajudar nesse sentido, buscar de uma certa maneira usar aquelas ferramentas de grandes seres. É importante recapitularmos que essas respostas que nós damos aqui no programa são sempre baseadas em pessoas que são estudiosas do assunto. Psicólogos, psiquiatras, já escritores de grandes livros, editores de best-seller. E a gente justamente vai trabalhar em cima dessa situação para poder buscar alguma alternativa, não no sentido de decidir o que é certo ou o que é errado, porque isso nós não temos esse poder. E o que é certo para um é errado para outro. Mas nós temos sim a obrigação, e esse é o propósito do programa, de fazer com que você, de alguma maneira, aclare um pouco as ideias. Como nessa música tão extraordinária que estamos escutando ao fundo, deixa o pensamento elevar, deixa a água purificar, deixa isso tudo fluir na sua vida de forma mais profunda, mais tranquila. Você sabe que você pode participar, né? Então participe com a gente aqui, 9736-3566, 9161-9450. Você manda a sua mensagem de texto, faz a sua pergunta aqui pra gente. E se você quiser conversar comigo pelo WhatsApp, também pode, 8412-4612. Já tem gente participando. Opa, tá aqui com o áudio. Hoje eu tenho que escutar o áudio da nossa amiga aqui. Acho que é Morgana o nome dela, se eu não estou enganado. Porque ontem não deu para escutar o áudio. Já tem mais gente participando aqui, tem outra participação para cá. Já tá, o pessoal está começando o programa. Pessoal que já está curtindo aqui através do Facebook também. Então nós estamos aqui. Você pode conversar comigo através do bate-papo do Facebook. Você pode fazer o seu comentário aqui justamente na publicação que a gente fez do programa. E assim nós vamos fazendo o seu bem viver de hoje. E aí? Tá na hora de parar um pouco, né? Tá na hora de relaxar, tá na hora de fazer as coisas acontecerem na nossa vida de forma mais equilibrada, mais tranquila.
já temos aqui no comecinho do programa a participação da nossa ouvinte que diz assim: olá, tudo bem? É a Mari, gostaria de ter mais horas de programa de tão bom que é, ou no sábado também, para minha família ouvir. O nome dela é Mariane, moro na Vila Nova, obrigado. Telefone 3634 da nossa amiga que mandou essa mensagem. Nós é que agradecemos pela sua participação. São justamente essas mensagens, a participação de vocês, que mostram o quanto o programa vem ganhando audiência, e isso faz com que a gente se mantenha, né, e possamos estar mais tempo em sintonia com você. Mais tempo, né, passando esta mensagem. De alguma forma, a gente procura resgatar aquilo que já existe dentro de você, aquilo que já faz parte da sua existência. E eu justamente vou ter que mudar a nossa pauta de hoje por causa da ouvinte que mandou um e-mail, mas de repente amanhã a gente conversa sobre isso. Você sabia que a parte mais importante do processo de cura é quando você quer se curar? É quando você faz esse trabalho de cura internamente, é você que faz isso. Então, quando você escuta um programa de rádio, assim como o nosso, ou de outros, ou quando você lê um livro de autoajuda, quando você vai nessa direção, quando você escuta uma palestra, quando você escuta lá um padre, um pastor, quando você escuta um preleitor, alguém que está ministrando algo dessa natureza, o que você faz é uma conexão. Você vai conectar aquilo que já existe dentro de você. Me recordo uma vez de uma mestra, aonde um indivíduo que chegou até ela e disse: mestra, mas ele já estava ali como missionário há algum tempo, mestra, eu não sei como ensinar para essas pessoas. E essa mestra disse: quem falou que você ensina alguma coisa para alguém? E ele ficou abismado: mas como, mestra? Eu estou aqui, eu sou missionário, eu estou ensinando, eu estou ajudando as... Não, você não ensina nada para ninguém. As pessoas já carregam dentro de si essa verdade. Assim como todos os seres carregam dentro de si o processo de cura. Claro, a cura já está lá dentro, a saúde já está dentro de si, a força já se encontra ali de forma plena, profunda, equilibrada. O que a gente precisa fazer é justamente ligar os fios. É como para acender uma lâmpada, né? Você põe a lâmpada lá, põe o bocal, mas a energia já está vindo do poste, já está ali na casa. Não está faltando energia, o que falta é você ligar os fios e fazer esta conexão. Esse é o objetivo maior de todos nós que buscamos de alguma maneira fazer essa conexão de você com você mesmo. O processo de cura está sempre dentro de você. E sobre esses pontos, a gente precisa de novo, a pedido dos ouvintes, falar um pouco mais sobre o aspecto da intolerância religiosa. A gente costuma ver nos jornais esses processos de intolerância lá na França, lá no Oriente Médio, lá nos Estados Unidos e tantas outras questões, mas não sabemos o quanto isso é tão profundo e triste dentro do nosso país e dentro da nossa cidade também. É importante que venhamos a respeitar a opinião de outras pessoas. Repito, não quer dizer que eu concorde, eu particularmente nem sempre concordo com tudo aquilo que a pessoa está falando, mas nem por isso eu tenho que me intrometer, eu tenho que... Claro, se a pessoa está fazendo uma pergunta, a gente precisa esclarecer. Mas se a pessoa não está perguntando, eu concordo, digo não, está certo. Por quê? Porque aquela é a sua verdade. Cada um carrega dentro de si a sua verdade. E assim a convivência fica mais harmônica. E é justamente uma prova de maturidade você ter essa visão mais ampla. Respeite a religião do teu vizinho, seja ela qual for, né? E às vezes alguém diz: não, mas veja bem, professor, aquela religião lá roubou não sei o que, roubou... Olha, se a gente for resgatar a história, nós vamos perceber que não sobra nenhuma religião. Todas as religiões cometeram atrocidades. Sabe por quê? Porque não foram as religiões que cometeram atrocidades. Como assim não foram as religiões? Não foram as religiões que erraram, não. Quem errou foi o religioso ou os religiosos, né, daquela determinada religião. Então, o erro não está naquela filosofia X ou Y, o erro está em quem está praticando de forma equivocada, em quem muitas vezes não está cumprindo com aquilo que promete. Isso causa uma aversão nas pessoas. Essa aversão acontece também porque as pessoas não compreendem o que existe por trás. O que está por trás de tudo isso, né? Quando você vai a uma igreja,
Você não deveria estar ali focado na pessoa que está transmitindo aquele conhecimento, mas sim no conhecimento em si. Essa é a parte mais importante. Na energia que vibra naquele lugar, tudo isso é muito mais importante do que propriamente a pessoa, o ícone, o indivíduo, o ser humano que está ali à frente. Porque esse ser humano também, ele possui uma série de falhas, como todos nós. Nós temos muitas falhas, nós temos muitos defeitos e às vezes a gente critica coisa que não conhece, às vezes a gente fala de uma situação de outra e o mundo dá voltas. Então, muitas vezes aquilo que nós estamos criticando hoje é aquilo que nós estamos levantando bandeira amanhã. Claro, ou seja, eu nunca vi isso acontecer na vida. A minha avó já dizia que a língua é o chicote do corpo, para não dizer chicote de um outro lugar, assim, que você sabe que lugar que eu estou falando, Mas é por aí mesmo, a língua é nosso chicote. Às vezes a gente fala uma coisa aqui e daqui a pouco estamos fazendo exatamente aquela mesma coisa que nós criticamos outrora. Então, pare, relaxe, pare de causar perder tempo com certas situações que não levam a nada. Deixa o teu vizinho continuar o culto religioso que ele tem, aquilo que ele gosta, mesmo que seja uma coisa equivocada, você não vai conseguir resolver essa situação dessa maneira. Ajude-o naquilo que for preciso, tenha paciência, mas respeite. O primeiro passo para a gente aprender a amar é aprender a respeitar. Isso serve para amigos, isso serve para amantes, isso serve para colega de trabalho. Primeiro a gente precisa respeitar, reconheça o valor da outra pessoa, respeite o que a pessoa está vivendo. Isto é de fundamental importância. Você quer saber mais sobre esses assuntos? Você veja, por exemplo, esse tempo atrás tiveram entre os budistas lá, teve tanto, você pensa, não, mas os caras, aqueles budistas, aqueles caras que ficam lá, aquela questão zen, tranquila, que nada, rapaz, dá quebra-pau na Índia, dá quebra-pau na China, eles se arrebentam tudo quanto é jeito, fala mal um do outro. Tem, mas como não, mas não pode? Tem, claro que tem picareta no meio desse povo que prega a paz, a harmonia, tem falcatrua, tem também. Eu não estou querendo te desmotivar, não. Por que eu estou falando isso? Porque tem também dentro de todas as religiões. Todas as religiões. Aí você vê um negócio lá, um escândalo que saiu da religião tal, que não sei quem desviou dinheiro da igreja. Mas não é de hoje que isso acontece. E as outras coisas, E as cruzadas? Lembra das cruzadas que as pessoas matavam em nome de Deus? Lembra das aulas de história lá, quando você teve, sei lá se foi quinta série, sexta série, quando se fala lá, estou falando de história geral, não estou falando de nada místico, não. Então, aí a gente pega o 11 de setembro, o que foi? É justamente quando não há essa tolerância, quando a pessoa começa a se fechar dentro do seu mundinho particular e começa a agredir outras pessoas. Isso não funciona, isso não presta, não vale a pena. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu digo isso porque chegam aqui muitas informações nesse sentido. Muitas pessoas questionam esses aspectos através das distintas fontes. Não vale a pena. Abra-se mais para aquela religião que o Mestre Jesus nos deixou. Claro, lembra? A religião que ele deixou foi o amor. Esse amor maior sobre todos os aspectos. Então, se nós temos como ícone aqui na América do Sul o nosso Senhor Jesus Cristo, que tal nos aprofundarmos sobre esse conhecimento verdadeiramente cristão? Que tal nos aprofundarmos naquilo que ele deixou, o que ele deixou foi a Bíblia, não foi isso? Aqueles 4 evangelhos e toda aquela questão. Sem contar os evangelhos apócrifos. Você já ouviu falar em evangelhos apócrifos? Pois é. Sabia que o Vaticano reconheceu, não faz muito tempo, alguns evangelhos, como por exemplo o evangelho de Pedro. Sabia que Pedro tem um evangelho que não foi na época, foi cortado, existiu ali um concílio, um consenso entre as pessoas de que o evangelho de Pedro não poderia estar aberto a todas as pessoas. E assim diversos outros livros também foram fechados. Mas o Vaticano, a gente tem aí os últimos papas foram papas assim com a cabeça mais aberta, e a gente reconhece também aqui a forma como, eu não estou querendo aqui puxar para um lado ou puxar para o outro, mas a verdade tem que ser dita, Quando a gente fala aqui que o Chico Xavier fez um trabalho tão bonito e disse coisas maravilhosas, a gente precisa também falar do Papa Francisco, que está fazendo um trabalho muito bonito. Eu particularmente nunca encontrei alguém assim com uma maneira de lidar com o povo e de trazer coisas tão elevadas de forma tão profundas e mostrar através de atitudes claras. Então, a gente percebe virtudes em todas as partes, sobre todos os aspectos. Os evangélicos também, tem um público evangélico gigante que nos escuta aqui através do Bem Viver. E também
tem lá toda a sua trajetória de trabalho, tem toda a sua maneira, por isso que eu coloco, não existem, né, nenhuma limitação de um ponto para o outro. E a gente precisa deixar que isso flua da forma mais aberta possível. Eu me recordo de duas historinhas, histórias reais, né? A gente sempre conta algumas histórias que são verídicas, outras nem tanto, mas eu me recordo de duas histórias que batem com tudo isso. Uma delas foi aqui na cidade. Eu estava, acho que faz uns 15 anos atrás, eu tinha que divulgar o curso de meditação aqui e procurei fazer a divulgação. E aí uma pessoa disse, não, que você não pode fazer essa divulgação, não tem como. Para você fazer essa divulgação aqui, você tem que falar com o padre fulano lá, e ele não vai deixar você divulgar. Eu disse, mas por que não? Isso é meditação, né? É ciência. Aí fui conversar com o padre lá, que a pessoa pediu que eu conversasse. Aí conversei com o padre disse, olha, meu filho, eu conheço de meditação, e eu conheço do povo dessa cidade. Você precisa divulgar isso, não é uma vez, 2 vezes, mas é 1000 vezes. Você tem que colocar isso aberto, porque o povo dessa cidade precisa muito de meditação. Eu digo isso porque eu conheço o povo dessa cidade, né? Aí, quando eu voltei lá para aquela pessoa e falei essa informação, disse, ligue lá pro fulano lá para você saber, né, o que ele acha a respeito. A pessoa ficou abismada. Por que ficou abismada? Porque não tinha conhecimento. Eu conheço muitos padres que trabalham com meditação. A gente já trouxe aqui Padre Marcelo fazendo meditação aqui, né? Você já escutou aqui através do programa. E outros padres, tantos que fazem isso pelo mundo inteiro. E pastores evangélicos também. E gente de toda parte, pessoal que é da área do espiritismo. Por quê? Porque isso é ciência. E a meditação, ela traz esse resgate. E os psicólogos, psiquiatras, cientistas reconhecem os benefícios da meditação. O Globo Repórter fala sobre isso, fantástico, entende? Então está na hora da gente tirar esse véu, né, muitas vezes de falta de conhecimento. Às vezes a gente não conhece, e é natural, a pessoa não conhece, aí acaba criticando, acaba, né, querendo colocar uma situação à parte, porque não conhece. E não está nada de errado, a pessoa não sabe o que está falando. Como dizia o Mestre Jesus, né? Perdoa porque não sabem o que fazem. A gente não sabe o que a gente está falando. Mas é importante aprendermos mais. É importante buscar, dentro da sua religião, seja ela qual for, converse com o seu pastor, com o seu padre, converse com o pessoal preleitor, converse com quem você conhece ali da tua região. Se forem pessoas esclarecidas, e que são, porque estudaram muito a esse respeito, vão te dizer exatamente o que é e como que trabalha o aspecto da meditação. Então, como tem muitas perguntas nesse sentido, a gente acaba esclarecendo todo mundo de uma vez só. Fica mais fácil, a gente fala sobre isso, né? E se você tiver alguma outra pergunta nesse sentido, passa pra gente e a gente vai buscar esclarecer. Tá? Opa, tem uma pergunta meio forte aqui também. Olá, Davidson, gostaria de saber como se livrar dos vampiros energéticos. Obrigada. Isso aqui até a ouvinte aqui mandou uma pergunta bastante interessante. Por que interessante? Porque você acha que vampiro existe só naquela questão lá do filme, né? Bem, eu vou falar sobre a história. O vampiro energético, na verdade, não tem nada a ver com a parte mística. Vampiro energético tem a ver com ciência, né? A gente chama de vampiro porque suga, né? Mas se você colocar um copo d'água quente e um copo de água fria e você chegar um perto do outro, aquela temperatura, né, aquele calor da fria vai passar para o da quente. Você sabia disso, né? Você colocar um ali, se misturar os dois ou colocar os dois juntos ali, um vai puxar a temperatura do outro, porque a energia ela se transfere, né, e busca o menor estado de energia, vai equilibrar os dois corpos. É sempre assim que funciona. Você coloca uma parte quente com a fria, a quente esquenta a que está mais fria. Isso energeticamente, nós temos energia, né? Isso todos temos que concordar. Se você mede tudo isso, a questão energética, o corpo humano não é um pedaço mesmo um pedaço de ferro, se eu disser um pedaço de pedra, também tem energia, né? Então, o nosso corpo tem energia, transmite, se equilibra e há essa troca energética com todos os seres. Nesse tocante a trocar energia, se uma pessoa está deficitária energeticamente, ela acaba se encostando, que nem a história da água quente e água fria, né? A água quente vai passar o calor para a água fria. Também aquela pessoa que está com mais energia, ela vai passar para a pessoa que está com menos energia. Isso que se chama transferência energética, aí que se chama de vampiros energéticos, são justamente as pessoas que têm essa capacidade de captar. Existem muitas técnicas para se ajustar tudo isso. Sabe qual que é a melhor de todas as técnicas para você se livrar dessas interferências?
é você ter equilíbrio interior. Quanto mais equilibrado você está, menos problemas você tem de perder energia. Sabe quando se sente mal? Chega uma pessoa, você se sente mal, vai para casa, está cansado, quando você começa a bocejar muito, se sentir mal, isso tem a ver com essa questão da vampirização, tá? Mas isso não tem nada de sair um vampiro com asinha, né? Aqueles dentão, aquelas coisas, não tem nada a ver com essa história não. Isso é reconhecido pela ciência sobre todas as formas, e é uma lei da física que faz com que as energias sejam equilibradas, que o estado energético seja compatível de uma pessoa para com a outra. Mas acho que já falei demais, a gente vai conversar, tá? Depois eu falo para você como é que você se previne disso daí. E a gente vai agora eu queria colocar a nossa boa música aqui, mas acho que a gente vai para o nosso intervalo, para os nossos apoiadores, e a gente já volta com mais programa Bem Viver. Vamos para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Canal 200, Rádio Cidadania FM, Mafra, Santa Catarina. Uma nova maneira de fazer rádio. Você quer qualidade e segurança com design diferenciado? A Vidraçaria Linde dispõe da maior variedade em produtos no ramo vidraceiro, oferecendo tudo em vidros temperados e esquadrias de alumínio. Estamos ao seu dispor para realizar qualquer projeto. Confira também as inovações do mercado, sistema Reiki e telas mosquiteiras. Entre em contato e garanta sua segurança. Fone 3642-3937 ou pelo site www.vidrolim.com.br. Vidraçaria Linde, o melhor você só encontra aqui. Começou a mega queima de inverno Relax Calçados. Loucura, loucura, loucura! Corre e aproveite. Mega queima de inverno Relax Calçados. Simplesmente imperdível. E neste mês especial dos papais, a Relax também tem o presente ideal para ele. Relax Calçados. Aqui nós cobrimos qualquer oferta. Por apenas poucos dias, o Tomazone promove a maior queima de preços que você já viu. Toda a linha de porcelanatos polidos, forros de PVC, pisos cerâmicos e louças sanitárias a um preço imperdível e inacreditável. Então, se você está construindo ou reformando, a hora de comprar é agora. Tomazone, a loja certa para você construir e reformar. Na Tenente Rihaume, número 574, fone 3642-2234. Acesse www.fmcidadania.com. 1h33. Cidadania FM 87,9. Programa Bem Viver. Autoajuda e qualidade de vida. De segunda a sexta, a partir das 13 horas. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Bem, meus caros amigos, estamos de volta, 13h33 desta terça-feira. Tem a nossa amiga que mandou o áudio, só que esse programa está sendo gravado para poder ser colocado lá no site, para poder você escutar depois esse programa. E se eu baixar o áudio dela, vai atrapalhar a nossa gravação aqui. Eu vou passar para nossa amiga lá o meu WhatsApp, ela vai mandar para mim, daí eu vou escutar em casa e depois eu passo aqui para vocês, né? Porque a gente já estava querendo passar desde ontem. Eu peço desculpas, mas a gente vai ajustar dessa forma hoje. Bem, vamos ver os dois assuntos aqui, a questão livrar dos vampiros energéticos. Então, qual que é a melhor maneira de você evitar essa questão das doenças energéticas, né? O primeiro passo é o seu equilíbrio interior. Como é que a gente consegue equilíbrio interior? A gente fala aqui todo dia. Mude aquilo que você assiste.
cuide, né? A energia, principalmente das novelas, né? Fazem com que você entre numa frequência vibratória muito baixa. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, de desequilibrar. Infelizmente, a gente tem que ser sincero. Você pergunta, a gente responde, né? Então, vai trocando a música que você escuta, vai modificando aquilo que você lê, vai modificando aquilo que você fala. E claro, não existe. Aí de novo você vai dizer, puxa, mas esse homem sempre puxa a sardinha pro lado dele. Não é pro meu lado, não. Eu estou puxando a sardinha pro lado do universo, pro lado do equilíbrio. A meditação é a melhor alternativa. O que a gente vai fazer, né? A meditação, e eu não sou o único a falar ou trabalhar em cima da meditação. Muito pelo contrário, existe um número cada vez maior de pessoas que estão voltadas para o aspecto da meditação. Eu já falei que tem portaria do Ministério da Saúde sobre meditação, tem portaria do Ministério da Educação sobre meditação, e se a gente não ensinar as pessoas a puxar um freio de mão nessa loucura, nós vamos ter cada vez mais pessoas desequilibradas, agressivas, mais famílias destruídas, mais problemas de toda sorte, de todas as maneiras. Então, cabe a cada um de nós essa obrigação, sim, de fomentar, de aumentar o volume dessa energia voltada para o equilíbrio. Então, não existe muito. Ah, mas Davidson, dá para usar alguma coisa, dá para fazer. Você veja, nós estamos falando aqui de pessoas que estão debilitadas energeticamente. Até mesmo uma pessoa doente, quando ela chega perto de uma pessoa sã, energeticamente falando, ela pode captar essa energia da outra pessoa. Nossa, eu falo com fulano, eu me sinto tão bem, saí de lá tão bem. Às vezes ela captou parte dessa energia da outra pessoa. E aí não estamos falando de vampiros lá dos filmes, não estamos falando de gente maléfica, não. Nós estamos falando de pessoas que estão num estado debilitado porque cometeram alguns equívocos, assim como você faz isso e eu também faço. Nós cometemos equívocos todos os dias, é natural que a história aconteça nessa direção. Então, qual que é o ponto para você? Não ser... você deve aprender a não se identificar com as situações, a ser mais indivíduo, a estar mais equilibrado, a estar mais no presente, a ter um menor número de pensamentos para alcançar esse equilíbrio e essa paz interior. É essa paz, esse equilíbrio que vão fazer com que você não seja afetado, machucado, desequilibrado por pessoas à sua volta. Então, quais são as dicas? Eu poderia passar outras dicas aqui, mas eu sempre coloco essa questão, tem algumas dicas que podem ferir a um ou outro princípio religioso, então a gente evita de comentar. Vamos fazer uma questão assim, bem genérica. A oração ajuda muito, porque a oração te equilibra sobre todos os aspectos. Você pode trabalhar a meditação, a gente já falou. Vai cuidando com aquilo que você fala, porque o que você fala cria. O que você fala transforma a situação da tua vida. Procure observar o que você está falando, o que você está pensando. Então eu dei aí uma dica assim superficial. Existe um livro muito profundo que fala sobre isso, que é da Diane Fortune, se não estou enganado. O livro chama-se Autodefesa Psíquica. Essa é uma estudiosa que ela fez muitos trabalhos aí pelo mundo, buscando esse aspecto do aprender a como se defender energeticamente. Então ela foi estudar os ataques, como é que isso tudo funciona, o que ela fazia para poder se reequilibrar. Então esse livro, Autodefesa Psíquica, eu já li, recomendo, é uma fonte de informação assim, muito interessante para quem quer se aprofundar mais nesse aspecto. Tem gente que adoece, né? Tem outras pessoas que sugam, que interferem energeticamente e a pessoa acaba adoecendo em função desse ataque propriamente, tá? Então, aí para nossa ouvinte, 2229, o final do telefone, como se livrar desses vampiros energéticos. O primeiro passo está no seu equilíbrio interior. Ah, mas não existem outras formas? Não tem um amuleto? Não dá para fazer que nem os caras lá do cinema fazem? Existem sim outras formas, tá? Existem outras alternativas. Perceba que o alho, né, que falam tanto lá no cinema e tal, o alho, se você comer um dente de alho ou tomar um chá de alho, a tendência é que vermes que estejam no seu intestino sejam eliminados. Por quê? Porque o alho é vermífugo. E ele é vermífugo
da tua parte física, e ele é vermífugo também da tua parte astral, da energia que existe à sua volta. Por isso que o alho sempre foi muito utilizado com essa função. Se fala muito do aspecto do alho para espantar vampiros, porque o alho ele desinfeta você tanto por dentro quanto por fora. Mas aí é um outro departamento, uma outra história. E são elementos da mãe natureza, né? Por isso que você está gripado lá, você toma um chazinho de alho, esse já sai melhor, já tudo funciona. A energia desses elementos. Às vezes a gente pensa só na substância química e esquece que aqueles elementos estão vivos, que a natureza tem uma forma tão maravilhosa de nos ajudar e que está presente em toda parte. E assim, por exemplo, existe um floral que é feito da flor do alho. E é comprovado cientificamente o efeito, os resultados que existem, né? É o allium, é um floral feito nesse princípio aí do alho para poder você se equilibrar energeticamente. Existe um floral também que é do incenso, sabe? O incenso aquele que lembra quando Jesus Cristo recebeu ouro, incenso e mirra. Lembra dos 3 reis magos, lá naquela história lá do nascimento de Jesus? Justamente ali tem esse incenso que é o olíbano, que é uma resina de uma árvore, uma resina sagrada, que foi utilizada lá no nascimento de Jesus Cristo e que até hoje se utiliza isso terapeuticamente. Perceba que já desde os primórdios, né, esses grandes seres sempre souberam como trabalhar tudo isso. Eu contei uma história para vocês sobre essa questão religiosa, né, voltada para a intolerância, mas tinha uma outra história que eu disse que ia contar e não contei. Essa outra história eu vou contar bem rápido, que eu estava em Curitiba, na praça, como é que é o nome daquela praça ali, bem no comecinho da 15 de novembro, daqui a pouco eu lembro o nome daquela praça lá. E justamente eu estava passando por ali, no começo da 15 de novembro, quando algumas pessoas me abordaram e começaram a falar sobre a Bíblia. Olha, e a Bíblia assim, a Bíblia assado. Aí eu comecei a colocar outros pontos sobre aquela questão. Que a pessoa, tá falando tal capítulo, mas tal versículo assim, assim, assim. A pessoa, nossa, que legal, nossa, que legal. Aí me colocava uma outra situação e assim a gente foi conversando ali. E começaram a se juntar mais pessoas, porque naquela época eu tinha acabado de fazer um estudo muito profundo sobre a Bíblia hebraica, do Gênesis ao Apocalipse. Então estava tudo muito fresquinho, estava fácil de argumentar. E as pessoas estavam perguntando, eu fui respondendo. Aí chegou numa certa altura que justamente uma das pessoas chegou lá e disse, olha, eu quero fazer parte da sua igreja. Eu quero saber onde foi que você estudou tanto assim e tal. Eu falei, não foi numa igreja que eu estudei, né? Eu peguei a Bíblia e estudei por conta e tenho estudos assim e trabalho com meditação. Aí uma das pessoas estava junto lá e disse, não, meditação, isso é coisa do diabo. E eu disse, mas meu amigo, você estava gostando de tudo que eu estava falando aqui, né? A gente encontrou a meditação aqui dentro dos evangelhos, então a Bíblia também é do diabo. Aí ele disse, não, como é que você fala uma coisa dessa, que absurdo, que não sei o que. Eu disse, olha, tudo bem, né? Você quer pensar assim, não tenho nada contra, mas Jesus era o que mais meditava. Como é que se diz que a meditação é coisa do diabo? Como é que pode uma coisa assim? Mas existe esse tipo de situação. Aí o rapaz já pegou aquelas pessoas que estavam ali em volta, sai daí, sai que esse homem aí, não sei o que. E eu ali disse, vamos fazer o que, né? Continuei por onde eu estava caminhando e isso tudo se deve aqui. A questão de intolerância religiosa. Importante a gente abrir o nosso pensamento e mudar a nossa forma de ver a vida. Ainda tem e-mail aqui, participação de ouvinte que mandou e-mail na segunda-feira e pediu que eu conversasse. Praça Osório, opa, isso mesmo. O nosso amigo de 5122 falou que era Praça Osório, isso mesmo. O pessoal lá da RK Móveis mandando um abraço, uma ótima semana. Pode deixar que eu tenho que dar uma ligadinha para eles lá também, beleza? Tem mais gente aqui. A nossa amiga está agradecendo aqui sobre a questão dos vampiros energéticos, tal. Tem mais gente, participando. Tem um monte de zap aqui e tem SMS também. Tá, mas eu queria falar um pouquinho, nem que seja rápida, tá? Sobre tá aqui, ó. Amigo falou um tempo sobre a pedra de citrino para diminuir a ansiedade. Eu comprei uma pedra de citrino pingente para ela e tem sido muito bom. Obrigado. Qual o nome da autora do livro Autodefesa Psíquica? É Dayon, tá? Para você não errar aí, Fortune. Dayon Fortune. É a Leila que está mandando um abraço aqui, está dizendo que ela usou a pedra de citrino e deu um efeito muito bom para equilíbrio
aqui a diminuir a ansiedade. Realmente citrino é extraordinário para diminuir a ansiedade. E tem gente que diz, não, esse negócio de pedra, isso é coisa mística, isso aí, tá louco, que eu vou usar esse negócio? Aí depois vai lá fazer uma quimioterapia e usar pedra de césio para poder, né, destruir o tumor. Não usa uma citrino e vai usar uma pedra de césio depois lá para destruir um tumor de quimioterapia. E daí, a pedra de césio lá da quimioterapia, o que é? É do diabo também? Como é que é a história, né? Então vamos nós para frente. O que nos falta é aprender mais, a gente precisa estudar um pouco mais. Mas vamos para o e-mail aqui da ouvinte para que a gente possa, senão a gente não deixa nem os meninos fazerem o programa, nem a música, a boa música hoje não saiu. Eu queria que vocês escutassem, vamos escutar assim, Ivan Lins aqui, Somos Todos Iguais nessa noite. Essa música é muito bonita, tem uma mensagem muito profunda. Vamos nós para frente aqui. Vamos ver aqui, tá... A nossa amiga fala, que eu não vou dizer o nome dela, obviamente. Olá, senhor Davidson, sei que você não é conselheiro amoroso, mas parece que sempre sabe o que dizer. Não é bem assim não, né? A gente vai tentando, e as palavras não são minhas, a gente vai encaixando o que dá. Estou te escrevendo porque estou numa situação que não sei como agir e pensar, e como sempre escuto seu programa, percebo que você tem uma resposta sensata para praticamente todas as situações. Opa, obrigado aí pela tua consideração. A gente sabe que não é bem assim. Então é o seguinte, serei breve, são duas situações. Terminei com meu ex-namorado há pouco tempo, faz uns 3 meses. Quando terminei, me afastei completamente. Bloqueei, excluí ele do meu Face, bloqueei do WhatsApp, ligações, tudo para não haver contato nem recaídas, pois ele continuava querendo falar comigo. Algumas semanas eu reativei os contatos porque ele ligou no meu trabalho, tal, falou, não vou entrar em detalhes aqui para não identificar a pessoa, né? Porém, acho que isso não faz bem, nem para mim, nem para ele. Pergunto, quando se termina um relacionamento que sabemos que não tem mais nenhuma chance de dar certo, qual a maneira menos traumática para ambas as partes? Será que é errado cortar relações, pelo menos por um tempo, já que não faz sentido ficar se falando? Eu estou sendo radical demais? Essa é a primeira pergunta que a ouvinte nos faz, né? Que eu não vou revelar o nome dela aqui, porque ela pediu, e mesmo que não tiver pedido, a gente não revela. Então vamos nós. Primeira pergunta ali, quando se termina um relacionamento que sabemos que não tem mais nenhuma chance de dar certo, qual a maneira menos traumática para ambas as partes? Pode ser que essa maneira que você tomou não seja equivocado. Sempre é bom haver sinceridade, né? Quando se tem, mas muitas vezes a pessoa deixa uma brecha no final do relacionamento. Olha, eu estou buscando aqui Flávio Gicovac, né? Que é um dos psiquiatras aqui do Brasil mais famoso nesse sentido, especializado nas questões de relacionamento. A gente está buscando aqui Ekhat Tolle, a gente está buscando aqui Krishnamurti, nós estamos buscando aqui Samael Aunveor, nós estamos buscando aqui um monte de autores para poder responder a tua pergunta. É bom deixar isso bem claro, para que vocês, como a moça escreveu aqui, né, acha que a gente conhece tudo, mas não é por aí não. A gente fica, na verdade, puxando aquilo que os outros conhecem muito mais. Mas vamos ver o que a gente responde a esse respeito. Primeiro passo, né, o que existe muitas vezes é um erro num excesso de sinceridade. Precisa existir sinceridade, mas não precisa machucar a outra pessoa. Às vezes, poucas palavras ajudam mais do que um discurso muito longo, onde a gente acaba se embananando no meio do caminho e machucando. Se não existe mais futuro para aquele relacionamento, o melhor é que seja cortado mesmo. Por quê? Porque isso dói na outra pessoa. A pessoa fica alimentando esperanças e fica sofrendo. E essas questões de dores de amor, até eu tenho uma matéria da época que eu quero ver se a gente lê amanhã ou depois para vocês, que essa matéria agora, dessa época, saiu essa semana, fala justamente sobre esse aspecto dos relacionamentos descartáveis, da dor de amor, e compara a dor de amor à dependência química da cocaína. Fala que as partes do cérebro são muito parecidas uma situação com a outra, tá? Claro que a gente está falando de paixão, estamos falando de dependência e questões do gênero que a gente já viu tanto aqui no programa. Mas vamos nós. Quando você termina e você não quer mais nada com a outra pessoa, não faça eu sei que não é essa a tua pergunta não, minha amiga, mas a gente tem que abrir, e o teu e-mail está servindo para todos nós aqui. Não alimente expectativas. E às vezes o cortar o relacionamento pela raiz, como você fez, pode ser a melhor opção, sim.
De repente você não está sendo cruel, pelo contrário, talvez você esteja agindo de forma adequada, porque se você ficar alimentando alguma esperança, a pessoa vai sofrendo cada vez mais. É que nem você está prolongando na UTI ali, um sujeito ele está por muito tempo sendo prolongado, sofrendo muito. Melhor realmente que a situação, né, venha a cabo, se resolva de uma vez. Então, não vejo, em função dessas questões que a gente colocou, erro de você conversar de forma sincera e até colocar para a pessoa, dizer, olha, como a gente quer evitar sofrimento, como a gente quer viver melhor, o melhor é que a gente não se fale, porque isso vai tentar, se a gente continuar conversando, vai ficar alimentando um possível retorno, e a gente sabe, por condições adversas, cada um tem seus motivos, que não podemos mais fazer esse retorno. Então, isso não está errado, e não existe uma fórmula exata para você. Toda ruptura de relacionamento é traumática, e sempre vai ser, e a gente precisa aprender com isso. Então não existe uma fórmula mágica. Repito, sinceridade, colocar-se no lugar da outra pessoa, tudo isso ajuda. Mas também você não pode colocar-se no lugar da outra pessoa e ficar alimentando algo que não tem futuro. Se não há, principalmente, compatibilidade, se as duas pessoas não querem a mesma coisa, se já se percebeu que não vai adiante, não deve... Pare, corte, é a melhor coisa. Ainda mais no namoro, que o namoro serve para isso, né? O namoro é para as pessoas se conhecerem, para que possa existir um relacionamento melhor para frente. Bem, vamos para frente aqui então a segunda pergunta. Será que é errado cortar relações, pelo menos por um tempo, já que não faz sentido ficar se falando? Eu estou sendo radical demais? De maneira nenhuma. O que a gente não deve ser é agressivo. De forma sincera, de forma tranquila, e se coloca para as duas partes essa situação, e não há nada de errado, não vejo particularmente nada de errado, e nem em cima daquilo que se comenta a esse respeito, né? E nós não somos aí, não podemos estar carregando a culpa. Não deu certo, não deu certo. Os relacionamentos, ainda mais no namoro, são feitos para quê? Para que as pessoas se conheçam. Que bom, que não deu certo, que vai dar certo outras situações. Ninguém é obrigado, ninguém está amarrado àquilo eternamente. É preciso que haja esse sentido da liberdade, do equilíbrio, e que você possa sempre aprender com os seus relacionamentos. Outra situação, né, que essa nossa ouvinte coloca, é que conheceu outra pessoa. E aí começou eu vou dar poucos detalhes, porque pode ser que alguém que esteja nos escutando saiba dessa história e daí consegue encaixar as peças e acaba... É claro que existem 1 milhão de pessoas passando por esse mesmo problema que a nossa ouvinte está passando aqui. Mas a gente, quanto mais mudar a história aqui, fica mais fácil, né? Então, continuando aqui a questão. E outra, e você que está achando que conhece, cuide, porque eu mudo, sabe? Quando é homem eu digo que é mulher, quando é mulher eu digo que é homem, quando tem 20 anos eu digo que tem 40, e assim por diante, para poder ficar mais para preservar melhor a identidade e para a gente usar esse material aqui no nosso programa para todo mundo. Claro, todo mundo aprende, todo mundo se ajuda. Então ela fala que conheceu uma outra pessoa, e que essa pessoa ainda está ligado na ex dele lá. E ela se sentiu usada por isso e tal, etc, etc, etc. Então vamos lá. Depois do que ele me falou, fiquei com vontade de cair fora da história para se aproximar de outra pessoa. O que você acha? Bem, se você já percebeu que a pessoa está ligada, e é pouco tempo, a gente já falou isso aqui no programa, precisa de um tempo para poder esses relacionamentos se curarem. A pessoa precisa de um tempo sozinho. Se você não der esse tempo, o que vai acontecer? Você não existe esse processo de cura, de aprendizagem. Você vai para o outro relacionamento carregando o lixo energético do relacionamento anterior. Precisa de no mínimo 6 meses, o recomendado seria 1 ano. Quando há um relacionamento sexual, há uma ligação muito forte entre duas pessoas que costuma às vezes perdurar por uma existência inteira. A pessoa está ligada, é um pacto de sangue. Então, isso tem que ficar mais, você tem que aliviar um pouco isso para ter sucesso no próximo relacionamento. Por isso essa pausa, por isso, entre aspas, o luto ali, né, esse período que precisa de você estar em paz, de forma mais tranquila, e só a solidão ajuda muito nesse aspecto. Normalmente você vai para um relacionamento com um tempo muito curto de saída do anterior. O que vai acontecer? Leva o lixo energético, leva todas as expectativas, continua ligada à pessoa anterior, fica fazendo comparações, fica causando problemas para ambas as partes. Então é muito importante este período, este prazo, este tempo
para que você possa ter um outro relacionamento. Eu sei que nos dias de hoje, o que eu estou falando aqui é a coisa mais absurda da face da terra, não é? Você vai sempre, não, é só um relacionamento para curar o outro. Você está se sentindo usada, né, a nossa ouvinte aqui, porque essa pessoa está querendo fazer isso. Pelo que você me passou ali, que eu não vou entrar em detalhes, essa pessoa está te usando para poder tentar esquecer a outra, ou para poder passar um tempo com alguém. É muito comum isso acontecer. Mas a pessoa não se sente bem, ninguém se sente bem passando por esse aspecto. E precisamos aprender a respeitar a outra pessoa. Mas não sinta raiva, simplesmente saia na boa, por quê? Tudo isso serve de aprendizagem. Assim como faz pouco tempo, muito pouco tempo que você saiu de um relacionamento, e ele também, ambos cometeram um equívoco, né? E veja que o que você está falando para mim bate bem com aquilo, com a recomendação terapêutica. Você deve respeitar esta pausa magnética. Tá, tem mais gente falando aqui, vamos ver o que dá pra gente falar. Tá. Tem mais informação aqui, mais gente conversando conosco. Gente mandando oi, eu mando um oi pra você também, muito bem, oi lá 9235 final. Mais gente, tá, beleza. Vamos continuando aqui o nosso bate-papo. Então a nossa amiga que falou aqui da ansiedade, do citrino também, são 13 horas e 55 minutos, menino. E a boa música aqui do Ivan Lins, não vamos escutar hoje? Eu acho que está no momento da gente escutar essa música. Bem, eu queria agradecer a participação dessa nossa amiga que mandou o e-mail, tá? E você pode mandar o e-mail para o meditahoje@hotmail.com. Manda o seu e-mail para a gente vai estar conversando, respeitando o seu sigilo, né? Respeitando a sua identidade, para que isso não venha a te atrapalhar desse processo. Você precisa da resposta, não precisa de ser exposta ou exposto aqui perante o programa de rádio. Espero que você tenha gostado do que a gente conversou, que reflita um pouco sobre isso, e a gente vê nesse e-mail aqui justamente a prova clara da necessidade de termos um pouco mais de tempo entre um relacionamento e outro. Vai corrigir os erros, vai aprender o que aconteceu de errado, né? E existem algumas pessoas que mandam alguns e-mails também com triângulos amorosos. Esses triângulos amorosos são extremamente prejudiciais para todas as partes. Inclusive tem uma parte aqui de uma pessoa que mandou um e-mail falando de um triângulo amoroso e dizendo que está em depressão. Por que você está em depressão, meu amigo lá do triângulo amoroso que mandou o e-mail para a gente? Você está em depressão, pelo que você me passou ali no teu e-mail, justamente porque tem uma parte dentro de você que, graças ao bom Deus, não está concordando com isso que você está fazendo. Tem uma parte que você está fazendo ali, está gostoso, está bonzinho, está legal, está tudo de bom, né? Tá, mas lá dentro de você não está concordando com isso. E essa luta, essa briga que está te causando um processo depressivo e todas as outras consequências que estão acontecendo na tua vida que você relatou para mim. Então, tem que ter sinceridade. Se a situação acabou ali, a gente tem que ser me desculpa, tá? Eu vou falar uma coisa aqui pesada, mas te peço desculpa de antemão. A gente precisa aprender a ser homem, né? Nós temos que aprender a ser homem no sentido mais forte da palavra. Se as coisas não estão fluindo da forma adequada, seja numa amizade, seja num casamento, seja num namoro, precisamos ser sinceros. Em primeiro lugar, a verdade. Lembra aquilo que o Mestre Jesus nos fala? A verdade nos libertará, e é essa verdade que precisa fluir dentro de cada um de nós. Então, meus caros amigos,